Bezerra Hashem, estamos ao vivo para mais uma live com muita alegria. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um papo mais descontraído. Esta live era para ser no YouTube, mas infelizmente nós não tivemos sucesso lá no YouTube, não conseguimos fazer a transmissão. Eu peço desculpas a todos que entraram lá pelo nosso canal do YouTube. Eu vou, inclusive, esperar um tempo para que o pessoal possa chegar. Então, por favor, compartilhem o link desta live, tá bem? Eu não consegui fazer lá no nosso canal do YouTube, devido a alguns problemas na conexão. Eu não sei porque aqui no Instagram funciona bem a internet, mas lá no nosso canal do YouTube a gente acaba tendo problemas para transmitir. Mas não tem problema. Após a publicação desta live, ela vai lá para o nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Este filme que, para quem assistiu, eu falei inclusive para o pessoal nos nossos grupos para assistir este filme, porque tem muito o que a gente falar sobre este filme. Primeiro que a Torá é chamada de Torá Haim, a Torá da vida. A Torá está em tudo. A partir do momento que a gente começa a estudar a Torá Kedushá, que a gente começa a rezar para Hashem e viver uma vida de Torá, nós começamos a enxergar a Torá em todo o mundo ao nosso redor. Nas conversas que nós temos com outras pessoas, nós começamos a enxergar a Torá em filmes que a gente assiste, em notícias que a gente vê na televisão. A Torá, ela está em tudo. E a Torá também está no filme do Doutor Estranho. Então eu vou esperar mais um pouquinho para o pessoal vir chegando. Para quem está vendo este vídeo pelo YouTube, curta este vídeo, compartilhe nos grupos que você está, os grupos que se interessam pela Torá. E vamos divulgar a Torá, vamos levar a Torá para o mundo. Para quem está aqui devido ao Doutor Estranho, para quem não conhece a Torá, nunca ouviu falar da Kabbalah, está aqui porque conhece o filme do Doutor Estranho e deseja saber mais sobre a visão da Torá? Então, saiba que agora você vai enxergar o Doutor Estranho, e não só este filme, como tantos outros, sob uma outra ótica. Os filmes, de forma geral, eles trazem sempre uma mensagem. Agora, esta mensagem não é proposital. Então eu já aviso aqui a vocês que são fãs da Marvel, que o meu propósito aqui não é saber o que estava passando na cabeça do roteirista, da pessoa que fez o filme, do diretor. Não, não é essa a ideia do nosso filme, da nossa live. Eu vou analisar os simbolismos que são utilizados. Não sei se estes símbolos foram utilizados propositalmente ou não, se a ideia do roteirista era essa ou não. Isto não importa. O que importa é que vocês que estudam a Torá, vocês que vivem uma vida de judaísmo, possam enxergar este filme sob a ótica da Torá. E se você também gosta de assistir filmes, repletos de simbolismos, então este é o canal certo para você. Aqui, Bezerra Hashem, se vocês gostarem da análise que nós faremos hoje, nós faremos mais e mais vídeos. Todo domingo, se Deus quiser, a gente vai analisando mais e mais. Então, enviem para a gente, enviem aqui no direct do Instagram, qual filme você gostaria de ver, um comentário, uma visão cabalística sobre este filme. Muito bem, pessoal, antes da gente começar, eu convido você a fazer um Lehaim. Hoje eu estou na água com gás, Baruch Hashem, e eu convido a todos para beber alguma coisa junto comigo, comer alguma coisa gostosa junto comigo, e vamos fazer uma live muito especial. Por favor, deixem os comentários de vocês, de onde que vocês estão falando, se vocês já assistiram o filme do Doutor Estranho, se vocês conhecem este filme, se vocês chegaram aqui agora, é a primeira vez de vocês no canal, deixem um comentário de vocês, é muito importante para que nós possamos conhecer o nosso público. É muito importante conhecer cada um de vocês, Baruch Hashem. Então vamos fazer uma brahá juntos. Quem está ao vivo comigo no Instagram, vamos dizer amém, todos juntos, e trazer muita força, trazer santidade,
trazer bênçãos e sucesso para todos os dias da nossa semana. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Esta bênção em hebraico significa: fonte das bênçãos és tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo, que criaste todas as coisas com o teu verbo. Ou seja, tudo que existe ao nosso redor foi criado pela palavra de Deus e nós reconhecemos a presença do Criador quando abençoamos aquilo que bebemos, quando abençoamos aquilo que comemos. Baruch Hashem, pessoal, vocês estão prontos? Está todo mundo pronto para a gente começar? Agora são os últimos instantes para a galera ir chegando aqui com a gente. Então compartilhem agora com seus amigos, com seus filhos, sobrinhos, tios, tias, todo mundo, a família toda, que este vídeo vai ser bem descontraído. Vocês podem deixar comentários aqui, vamos conversar de forma bem aberta. E para quem me perguntou onde pode assistir este filme está na Disney, tá bom? Está lá na Disney Plus, né? Disney Plus é o nome do canal do streaming, né? E você pode assistir por lá. Então vamos lá, galera. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O que a Kabbalah, o que a Torá, Kedushá tem a dizer para a gente sobre este filme? Será que é possível assistir esse filme sob a ótica da Torá? Então vejamos. Vamos começar então com os personagens principais. O Doutor Estranho, ele é o arquétipo revelado do Tzadik Gamur, o justo completo, o Tzadik da geração. Por quê? Porque o Tzadik da geração, ele é em essência um Baal Teshuvah. Ele está todo o tempo retornando para Deus, assim como o Doutor Estranho, que ele passou por um acidente e as mãos dele eram defeituosas e ele foi se aprimorando até se tornar o Doutor Estranho. Então, ele representa o Tzadik da geração. Ele representa aquele grande mestre espiritual que, através dos seus méritos, protege todo mundo. É dito na Torá Kedushá que o Tzadik da geração, com os seus méritos, protege o mundo. Por isso é lamentado tanto quando um Tzadik deixa a nossa geração. Porque muito da santidade que este Tzadik trouxe para o mundo, ele agora retorna para Hashem junto do Tzadik. Então, é muito lamentável para os seguidores deste Tzadik e indiretamente para todo o mundo. Então, o Doutor Estranho é esta representação, o Tzadik Gadol. Nós temos a alma gêmea do Doutor Estranho, o conceito de alma gêmea. Vocês, para quem assistiu este filme, pode perceber que em todos os universos onde o Doutor Estranho existe, em todos ele existe, a Christine tem alguma ligação de alma com ele. Mesmo que eles não sejam casados, mesmo que eles não tenham um relacionamento, existe uma ligação de alma. E o que acontece é que a Christine, ela é tanto a alma gêmea dele, como também representa em sua essência tudo aquilo que o Tzadik ele teve que deixar para trás para continuar crescendo. É sabido que o Tzadik ele abre mão do alimento. Muitas vezes ele faz jejuns atrás de jejuns. Passam dias e dias sem comer e comem apenas no Shabat. Então esta abstinência, esta rigidez que os Tzadikim têm com a sua alma emocional, que é a parte feminina dele, esta rigidez também é representada aqui porque o Doutor Estranho, ele nunca está casado com a Christine. Eles não sabem o que eles têm um pelo outro, eles não sabem direito identificar o que eles sentem um pelo outro. Mas aqui é justamente este o aspecto de alma gêmea, o aspecto de um amor inexplicável, de uma conexão para além da lógica e da razão. Temos também a América Chaves. Esta personagem eu achei genial o nome, porque é sabido que após a destruição do segundo templo, a Shekhinah, a presença de Hashem,
ela foi exilada nas nações, mais especificamente em Roma. Tanto que houveram tzadikim, cabalistas, que moraram aos arredores do Vaticano, justamente porque é dito que a Shekhinah foi exilada em Roma. E, pessoal, qual é a Roma dos dias atuais? A América. Os Estados Unidos da América é a Roma dos dias atuais, que controla Israel, que tem lá todo o seu armamento que protege Israel, que representa Israel na ONU, entre muitas aspas. Isso é como Roma. É sabido que na Mishnah se traz a história de Rav Shimon Bar Yochai, Tzadik Agadol, que trouxe a Kabbalah para o mundo em forma escrita. E lá na Mishnah conta que, certa vez, Rav Shimon Bar Yochai, ele falou para um judeu que estava elogiando Roma, que tudo o que Roma fazia era benefício próprio. Por quê? Roma fez estradas, fez balneários, fez áreas de lazeres, mercados, saneamento básico, tudo isso foi dado para Roma, de Roma para Israel, na verdade. Então, este judeu, ele estava dizendo, olha como Roma é bonzinho. Até que vem o Rav Shimon Bar Yochai e ele diz, não, eles não fazem isso de forma alguma, que eles fizeram isso para que o judeu possa lucrar mais nos mercados, para que o judeu possa estudar mais Torá, para que ele possa estar mais conectado com Hashem. Não. Se os judeus tiveram benefício disso, foi por mérito próprio. Agora, eles fizeram isso única e exclusivamente para benefício próprio. Portanto, daqui nós aprendemos que os Estados Unidos, igualmente com Israel, é tudo para benefício próprio, porque você tendo a terra de Israel como base contra o Irã, contra o Iraque, contra os palestinos de forma geral que estão ao redor, os países árabes, você tem uma base por meio da qual você pode defender o Ocidente. Portanto, Israel é geograficamente estratégico para os Estados Unidos defender. Não por bondade dos americanos, do governo americano, da CIA, nada disso. Por único e exclusivo benefício próprio da própria nação. Assim como é o caso da guerra atual que nós temos da Rússia, a Ucrânia, e todos aqueles países ao redor também estão envolvidos, a Polônia, principalmente, que está mais próxima. Estes países também, os Estados Unidos, a OTAN, deseja proteger por quê? Porque Roma quer proteger estas outras nações, porque se eles protegem estes lugares geograficamente estratégicos, os países do Oriente, os árabes, os russos, os chineses, não avançam para o Ocidente. E qual é o sobrenome da América? Aqui, a América, ela representa a Shekhinah. O nome dela é América Chaves. América Chaves, a Gabriela, ela é Gabriela Chaves, é a parente da Gabriela Shekhinah, vejam bem. E a Gabriela Chaves, prima da América Chaves, me contou esse segredo que Chaves vem de Chaves. Chaves é Yiddish para Shabbat. Então aqui a gente tem América Shabbat, ou seja, o Shabbat, a Shekhinah, o 7, representa a Sefirah de Malchut, representa a realeza de Hashem, representa aonde Hashem, ele deveria revelar a sua presença, mas ela está exilada, escondida, é onde? Na América. Está exilada pela América. Muito bem, então aqui a gente tem esta representação. A América Chaves, ela tem uma estrela nos seus braços, ela tem estrelas. Atrás, nas suas costas, ela está com uma blusa que tem uma estrela de 5 pontas. Por que 5 pontas? Porque a Shekhinah, ela é gerada através das 5 Gevurot. As 5 Gevurot são as 5 famílias fonéticas. Ou seja, cada letra do alfabeto hebraico, ela pertence a uma destas 5 famílias fonéticas. Você tem labiais, guturais, dentais e assim por diante. Desta forma, através da nossa palavra, das 5 Gevurot, através destes 5 poderes da fala, nós trazemos a Shekhinah para o mundo, a presença de Hashem neste mundo.
Portanto, 5 é um número que representa um portal, uma abertura do mundo do alto ou de baixo para este mundo e vice-versa, do mundo deste mundo para o outro. É conhecido que cerimonialmente, quando se trata de sociedades secretas, quando se trata de religiões como islamismo, judaísmo, as palavras na oração são uma escada para os céus. Da onde sabemos isso? Sabemos da gemátria de Tefilá. Oração, Tefilá, as 5 Gevurot colocadas em palavras, expressadas com o coração e com a sua alma, elas são justamente estes 5 poderes. A oração, a Tefilá. Tefilá tem o mesmo valor numérico que Sulam, significa escada. Ou seja, através da reza, através da Tefilá, nós podemos ascender aos céus. 5 pontas de estrela também significa os 5 níveis de alma pelos quais nós ascendemos, que são um paralelo a uma forma do espiral no universo. Vou explicar para vocês. O desencadeamento dos mundos funciona da seguinte forma. Nós temos 5 níveis de alma. São eles Yeridá, Hayá, Neshama, Ruach e Nefesh. São 5 níveis de desencadeamento da santidade da alma. Muito bem, sendo Nefesh o nível mais baixo, está mais vinculado ao corpo, à terra, à materialidade, à fisicalidade, e Yeridá o nível mais sublime, significando uma unicidade direta com a Kadosh Baruch Hu, com o Criador. Dentro de cada um destes níveis existem subníveis, fazendo assim, realizando o desencadeamento das almas. São elas, Yeridá, você tem dentro dela Nefesh de Yeridá, Ruach da Yeridá, Neshama da Yeridá, Hayá da Yeridá, Yeridá da Yeridá. Melhor, vamos de baixo para cima, para ficar mais claro. Sendo Nefesh da Nefesh, o nível mais corporal e físico da alma. Nefesh da Nefesh, Ruach da Nefesh, Neshama da Nefesh, Hayá da Nefesh, Yeridá da Nefesh. 5 níveis da alma dentro de Malhut, dentro de Nefesh. Depois você tem a Yeridá da Nefesh emparelhada com a Nefesh do Ruach. Depois o Ruach do Ruach, a Neshama do Ruach, a Hayá do Ruach, a Yeridá do Ruach. E depois você tem na Yeridá do Ruach o emparelhamento com, subindo, tá pessoal, a níveis mais altos. Você tem a Neshama, a Nefesh da Neshama. Depois você tem o Ruach da Neshama, a Neshama da Neshama, a Hayá da Neshama e a Yeridá da Neshama, que se emparelha com Hayá, Nefesh de Hayá, Ruach de Hayá, Neshama de Hayá, Hayá de Hayá, Yeridá de Hayá, até chegar em Yeridá, a 5 também. Assim você tem todo o emparelhamento das almas até a fonte original. Então, todo este emparelhamento, este espiral de manifestação, assim como traz a teoria das cordas atualmente, que é dito que todo o universo e todos os seus paralelos existem desde uma fonte, uma origem, que é uma pequena corda. E esta pequena corda ela vai se multiplicando como ramos que saem dela, e estes ramos são as cordas paralelas que formam toda a realidade existente. E a teoria das cordas, ela concorda com a ideia de multiverso, de universos paralelos. E aqui a gente está chegando na ideia do filme. Para quem assistiu, já está começando a entender todo o processo que aconteceu. E eu quero deixar aberto para perguntas, comentários. Por favor, pessoal, comentem aqui, tá bom? Está aberto para vocês comentarem. Muito bem. O que mais sobre a América Chaves? Ela é única em todos os universos. Então, eu vou entrar em mais detalhes sobre ela, sobre o poder dela, tá bem? E sobre todos os detalhes que estão relacionados a ela no filme. Próximo personagem dos principais é a Feiticeira Escarlate. A WandaVision é a Feiticeira Escarlate, ela que é o arquétipo da Lili-T. A Lili-T, que vocês sabem que é um nome que a gente não diz,
eu vou dizer agora por via de estudo, para que vocês saibam, é Lilith. Então, este nome não se diz Lili-T, porque é um nome de muita impureza, um nome que se liga justamente a estas forças negativas. Então, nós não dizemos este nome, tá bem? Que este nome seja apagado com a vinda de Mashiach muito em breve. Então, a Lili-T, ela foi dentro da Torá Kedushá, assim traz a nossa Torá Kedushá, os rabinos, os midrashim, o Zohar HaKadosh também comenta que Lili-T foi a primeira esposa de Adão. E a primeira esposa de Adão, ela viria a ser a mãe de 2 filhos. Quem são eles? Caim e Hevel, Caim e Abel. E depois, este mesmo arquétipo na Torá vai aparecer como Yaakov e Esav, Jacó e Esaú. Este arquétipo, que também apareceu antes, na verdade, como Ismael e Isaac. Então nós temos este paralelo de 2 forças, de 2 filhos. Estes 2 filhos são os filhos que a Lili-T nunca teve. E para se vingar de Adão por nunca ter estes filhos, para cada sêmen em vão que Adão e seus filhos, seus descendentes, ou seja, todos os homens, eles derramam, a Lili-T, ela pega a parte espiritual deste sêmen e enxerta em seu útero. Então ela gera filhos e filhos em multiversos de realidade que vão, na verdade, comer a sua alma. Assim traz os midrashim. Eles são como devoradores da sua alma. Eles devoram a sua vitalidade, eles sugam a sua vitalidade. E isso vem por meio do poder deste demônio, Lili-T. Então a feiticeira escarlate representa isso. E o vaso da feiticeira escarlate é a Wanda. Wanda, que é uma pessoa comum, que tenta viver uma vida comum, que gostaria de viver uma vida comum com seus filhos. Então este seria como a Lili-T teria existido. Mas ela não tem esposo, ela não tem marido. Ou seja, ela vive sozinha com seus filhos, porque ela odeia Adão. Muito bem, lá ela perdeu o marido dela na história, tem toda uma história. Mas o marido dela não é um ser humano, é um robô. Mas na história original da Lili-T, ela odeia. Estamos com a ajuda aqui dos universitários. Baruch Hashem. E ela, justamente, ela não tem a paixão pelo ser humano, ela não tem amor pelo ser humano. Tanto que quando ela perde o marido dela, o que ela pensa apenas nos filhos imaginários dela, os filhos que ela não tem. Muito bem. Os filhos eu falei para vocês, representam Caim e Hevel, Caim e Abel, Yaakov e Esav, Jacó e Esaú, Ismael e Isaac, Ismael dos palestinos e Isaac do povo de Israel. Então aqui nós temos o paralelo, o lado de cá e o lado de lá, vamos dizer assim. Muito bem. Depois vocês vão ter também personagem muito importante, que são as almas dos condenados. As almas dos condenados que estão no Darkhold. Darkhold vai ser o próximo a eu explicar, mas primeiro a alma dos condenados, o que são? São as almas que estão vagando neste mundo. É sabido que existe um julgamento que recai sobre perversos completos, pessoas que cometeram certas transgressões, que é ficar vagando neste mundo, vivendo perdida, com a alma perdida. E aonde essas almas se grudam, assim traz a Kabbalah, o Zohar HaKadosh, em objetos de impureza e meios de idolatria. O Darkhold, ele é um livro, uma chave, justamente para os portais da árvore da morte, para o lado das Klipot. Isso porque a Lili-T, a feiticeira escarlate, ela é a rainha das Klipot, sendo o rei o Sami-El, que é o anjo da morte, o Satã, o adversário, a má inclinação, Yetzer Hará, todos são nomes da mesma entidade. Ok, o Darkhold, então, ele é este conhecimento que dá para a feiticeira escarlate um meio de alcançar outros universos, viver
a vida de outros Zeus. Não só isso, e nós já vamos entrar nesses detalhes, vocês vão ver que isso existe de fato dentro da tradição esotérica. Quando a Marvel traz isso, o Doutor Estranho está trazendo estes conceitos, essas ideias, nós não estamos falando aqui de algo imaginário. Nós estamos falando aqui como se ele tivesse tirado isso da cabeça. Isso foi extraído de livros de Kabbalah, isso foi extraído de livros de misticismo antigos. Então, tem muita coisa para a gente aprender daqui. É claro que com certos filtros, aqui eu mostrando para vocês o simbolismo, revelando, retirando os véus, certamente ficará mais claro para entender a mensagem real. Mas, vamos em frente. E qual é o livro, qual é o portal, no caso de conhecimento, qual é a sabedoria que é capaz de vencer toda a força do lado impuro, todo o lado negativo? No filme é dito como este livro ele te dá a força para vencer o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? O outro lado. O Yetzer Hará, a Lili-T, o Sami-Er, as Klipot, o Darkhold, as almas dos condenados que justamente são almas que perseguem a pessoa neste mundo, porque uma pessoa, por exemplo, que ela é um recipiente por meio do qual esta alma pode fumar, beber, usar drogas e etc. Então, este corpo pode ser utilizado como um veículo para isso, se esta pessoa não estiver usando desta substância, desta bebida, desta comida, ou seja, o que for, em Leshem Shamaim, em nome dos céus, em nome da Torá, para se conectar mais com Hashem. Então, tudo está na intenção. E aqui você tem o livro dos Vishanti. O livro chamado Livro dos Vishanti seria a representação da Torá. A Torá Kedushá. Muito bem, pessoal. Então, esses são os principais, o principal para a gente entender o filme. Então, vamos agora entrar dentro do filme. Baruch Hashem, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, comentem aqui da onde vocês estão falando, deixem o like, compartilhem este vídeo, é muito importante para a gente alcançar mais pessoas, para a gente levar a mensagem da Torá de uma forma descontraída, leve e muito gostosa, Baruch Hashem. É isso aí, pessoal. Lehai, lehai, para quem está me acompanhando, com uma comidinha, uma bebidinha gostosa. Vamos juntos. Muito bem, então o início do filme. O filme começa com a América Chaves e o Doutor Estranho em um lugar que é chamado de Entre Mundos. Eles não estão em nenhum dos universos, eles estão entre um universo e outro. Entre um universo e outro existe na Kabbalah o que é chamado de Tzimtzum. O Tzimtzum, ele causa em sua contração um caos, ele causa um vazio. E neste vazio, ali é que a pessoa pode encontrar a Torá. Como assim? Vamos entender isso. Quando você passa por um sofrimento e você reza para Hashem e você tem um milagre que te salva desta pobreza, do sofrimento, de uma tristeza e etc. Então você se aproxima mais de Hashem. O deserto na nossa Sagrada Torá. O deserto ele é um entre mundos. O deserto ele está entre o exílio egípcio, o exílio, o desconhecimento da santidade e a Geulah, a redenção, a terra de Israel. E como que eles podem receber a Torá? Onde que a Torá está? O livro dos Vishanti? No deserto, no caos, aonde a pessoa ela está entre mundos, entre os dois lados, entre o exílio e entre a terra de Israel. Está no deserto sob supervisão de Akadosh Baruch Hu. Então o deserto ele é este local, esta ponte, ele é este mundo que nós vivemos, que nós estamos muitas vezes exilados, sim, mas muitas vezes as pessoas, Baruch Hashem, conseguem buscar mais Torá, conseguem viver uma vida de Torá, de mitzvot, de reza e viver uma vida boa hoje em dia, graças a Deus. Hoje em dia tem pessoas simples comendo como reis de antigamente. Um banquete de reis antigamente era um banquete de frutas. Hoje a pessoa come 2 tipos de cozidos. A pessoa come macarrão e arroz e diversos alimentos numa mesma refeição, muitas vezes.
come 3, 4 vezes por dia. Ou seja, hoje a gente vive numa abundância completa. Esta abundância é o deserto. Esta abundância é o deserto. Ok. E lá no início do filme tem um monstro que ele está tentando sequestrar a América Chaves, tá? E o propósito é para extrair o poder da América Chaves para a feiticeira Escarlate. Então, para que isso não aconteça, o Doutor Estranho, depois de muitas tentativas para buscar este livro, e aqui mostra mais uma vez o teste do deserto. A pessoa, para conquistar a Torá no deserto, ela precisa passar pelos monstros do deserto, pelos monstros dos mundos da impureza, das clipot. E então, o que ele faz quando ele não consegue alcançar o livro? Ele pensa em extrair a força da América Chaves. Ou seja, tirar da Shekhinah o seu poder, extrair da Shekhinah o seu poder, porque só assim ele poderia impedir a colisão dos universos. Da mesma forma, um tzadik, gadol, ele está a todo tempo nos mundos espirituais, lutando e batalhando contra criaturas que, assim como está escrito no Tratado de Brahot, se nós pudéssemos enxergar estas criaturas com nossos olhos, não poderíamos viver nem só por um instante, porque estas criaturas são enormes, são monstros que devoram almas e que o ser humano não poderia viver neste mesmo universo. Então Hashem, ele tranca estes monstros no outro lado, chamado de Klipot, as cascas impuras. Muito bem, então o Doutor Estranho deste universo, ele tenta extrair a força da América Chaves para vencer este monstro. Mas o que acontece? Ele morre. Porque, da mesma forma, esse tem um ensinamento muito profundo. O Mashiach não pode vir à força. A redenção não pode vir à força. Nestes poucos minutos de filme, muito foi falado. O tzadik no deserto com a Shekhinah. O monstro perseguindo o tzadik com a Shekhinah para sugar o poder da Shekhinah para o outro lado. Da mesma forma hoje. Da mesma forma hoje. E aí o que acontece? Por engano o tzadik, ele vai extrair a força da Shekhinah? Não, não é por aí. É preciso despertar de dentro da Shekhinah o poder que Deus colocou neste mundo. Então isso é muito profundo. Porque ele tomou uma atitude errada, ele morre. O tzadik morre e a Shekhinah, sozinha, precisa alcançar a Torá, se reencontrar com Hashem. Mas ela não consegue. O monstro pega ela e quando ela sente medo, aqui algo muito profundo. A América Chaves não controla o seu poder. Ela abre os portais aleatoriamente. Tudo começou quando ela sentiu medo a primeira vez. No jardim onde ela vivia, que era o jardim do Éden, no Gan Éden. Na primeira vez, ela viu uma abelha numa flor e então ela sentiu medo e abriu um portal. Medo representa Tzimtzum, contração da luz. Entre um universo e outro, entre uma camada de existência e outra, de manifestação da Sefirot, existem Tzimtzumim, contrações da luz. E esta contração, ela é uma Gevurah. Gevurah significa julgamento. E julgamento, um dos aspectos, dos prismas do julgamento é o medo. Então, quando a Shekhinah teme, o temor da Shekhinah, o Irat Shamayim da Malchut, é o Tzimtzum do portal para outros mundos. Então, daqui a gente entende que o medo dela também não é aleatório. O medo dela também tem um sentido. E é claro que ela não controla o seu poder, porque é preciso que o tzadik da geração ele faça despertar a Shekhinah no mundo. E como ele consegue isso? Através do seu trabalho, do seu esforço para manter o equilíbrio e a harmonia espiritual no mundo.
Vocês vão ver que quando o Doutor Estranho ele vai lutar com este monstro, das mãos dele formam círculos. São círculos mágicos nas mãos. Estes círculos mágicos, eles são formados através de mudras. Mudras são sinais que se fazem com as mãos. Assim como traz a Kabbalah, cada um dos 10 dedos das mãos representa uma sefirá. Cada uma das 3 partes dos dedos representa as 12 letras elementares do alfabeto hebraico. Cada um destes dedos tem 3 partes. São 3 letras elementares. Cada um dos dedos é uma sefirá. Então você, quando faz combinações de formas com as mãos, você está gerando campos de força que só são visíveis por clarividentes, iniciados na arte mística da visão do mundo espiritual. Os círculos mágicos nas mãos, gerados através de mudras, portanto, são a combinação de forças espirituais, chamados elementos da natureza, por meio dos quais a pessoa pode cancelar, anular julgamentos e transformar certas formas da realidade ou do construto da realidade. E isso, é claro, ocorre de uma forma direta, mas para quem está como ao redor, ocorre de uma forma indireta, ou seja, de forma natural. Enquanto que para aquele que realiza o mudra, é uma transformação atemporal, além do espaço-tempo, mas percebido pelas pessoas dentro do espaço e do tempo. Então ocorre que ele fecha o monstro dentro de pedras, ele joga pedras com esse poder das mãos dele, das 10 sefirot, e ele fecha esse monstro em pedras. Quando ele faz isso, ele faz com a sua mão esquerda. Por que a mão esquerda? Porque a mão esquerda, ela representa a força, o atributo de Gevurah, o fogo de Hashem. Então a mão esquerda, ela sempre vai ser para aprisionar criaturas do outro lado ou para amaldiçoar, Deus nos livre. Bilam amaldiçoava com a mão esquerda. A maldição como a defesa, da mesma forma uma vela preta, tanto defesa como maldição. O preto ele está ligado como a pedra ônix, a defesa, a proteção, mas também pode ser usado para o outro lado. Tudo na Kabbalah é assim. Tudo o que existe dentro da Kabbalah pode ser usado para um lado ou para o outro. Pode ser usado para Kedushá, Bezrat Hashem, ou pode ser usado para o lado da impureza. Em ambos os casos, Hashem permitiu que tivesse resultado. Ok. É que para você, Vitor, deve estar aparecendo refletido, mas mão esquerda, tá? Esquerda. Ok. Agora vamos para a próxima parte do filme. A próxima parte é o casamento da Christine. A Christine é a alma gêmea do Doutor Estranho, que ele não pôde ficar com ela para dar continuidade à sua jornada espiritual, para se tornar o Doutor Estranho. Então, porque ele lutou guerras, porque ele está sempre trabalhando como um tzadik gadol, protegendo o mundo com seus méritos, não tem como, assim como Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu na nossa Torá, Hashem fala, você deve sair de sua casa com sua esposa e vir junto de mim. No que os sábios comentam que Moshe, ele deixou a sua esposa para ficar junto de Hashem, só ele e Hashem. É o único caso de toda a Torá, inclusive o casamento é algo primordial no judaísmo, mas neste caso de Moshe, o tzadik da geração, a coroa do povo judeu, neste caso em específico, ele teve que se isolar da sua família. Então vejam que interessante, pessoal. Esta cena do casamento começa com o Doutor Estranho acordando, disso que ele estava neste universo e ele viu o outro eu dele morrer. E aí lá ele acorda com um relógio quebrado. Este relógio quebrado, se vocês perceberem, o relógio quebrado ele é uma estrela de 5 pontas de ponta cabeça.
o vidro forma uma estrela de 5 pontas de ponta cabeça, significando que existe um julgamento por vir. As coisas não estão certas, as coisas não foram consertadas, existe um tikkun a se fazer, existe um trabalho a ser feito. Tanto é que este relógio, ele é a abertura para este entre mundos, entre um universo e outro, o que abre a porta, o que abre a fechadura para este local é esta estrela, porque é o tikkun, é a obra, é aquilo que ele tem que fazer, a missão dele. Então, este é o simbolismo do relógio quebrado. E então ele vai para uma igreja, e lá nós temos um simbolismo muito legal, muito interessante. Existe um homem nesta igreja, e ele começa a conversar com o Doutor Estranho. Então ele fala assim: eu perdi meus 2 gatos, e também perdi o meu irmão. Aqui, a Torá mostra pra gente os valores do idólatra. Para o idólatra, Deus nos livre, o animal vem antes do humano. A consciência animal antecede a consciência humana. Tem mais valor do que a consciência humana. Ou seja, meus gatos morreram. E também, meu irmão também morreu, mas meus gatos morreram. Ou seja, o apego ao lado animal. Aqui mostra que o idólatra dentro da igreja, assim ele se comporta. E lá, dentro desta igreja, você tem personagens de todos os tipos. Você tem muçulmano, você tem pessoas vestidas jovens, idosos, com diversos tipos de vestimentas diferentes, representando que a idolatria ela é múltipla, que a idolatria ela está em todo lugar. E qual é o pensamento idólatra? Primeiro o animal, depois o humano, depois a espiritualidade. Primeiro o apego, depois a parte de alma. Então eu achei muito interessante esta parte. E então você tem depois dessa cena, nós temos a cena da conversa do Doutor Estranho com a Christine. E ali ele revela que ele gostaria de ter vivido com ela, mas que eles não davam certo porque ele sempre tinha que estar no comando. Tudo girava em torno da iniciação espiritual dele. Tudo estava em torno do destino que já estava escrito para o tzadik da geração. Então, o papel dela como acompanhante, como ajudante deste trabalho, para ela foi algo árduo, pesado, difícil. Ela queria viver uma vida comum. Ela está no direito dela. Mas aqui a gente vê que o Doutor Estranho, ele sofre por essa perda. Ele sofre por não poder estar junto da Christine. E aqui a gente entende o conceito de alma gêmea. Que a alma, ela deseja sempre estar junto da outra alma, independente do estado civil deles. Se eles estão juntos, namorando, casados, amigos, não importa. A alma, ela está sempre conectada, a parte feminina com a parte masculina. Ela está sempre querendo essa união. E da parte dela também. Da parte dela também, ela sente essa lástima, é perceptível. Mas ela só sofreu, assim como ela fala nesta conversa. Muito bem, pessoal. Depois nós temos a luta com um polvo gigante de um olho só. O polvo é um dos animais que é tratado nos livros, nos Sefarim Hatumot, né, nos livros sobre impurezas, como um dos animais das klipot impuras. Então, o polvo, você tem também o morcego. Existem alguns animais, a lagartixa, o rato, que são citados como sendo animais que representam as klipot, que representa o mundo das impurezas. Os cães também, né, os cães selvagens que são chamados. Então, a luta com o polvo vem nos mostrar que estes monstros, eles são a força do outro lado. Mas estes monstros, mesmo no nosso universo, eles são invisíveis. Eles causam dano no nosso universo, eles destroem cidades, destroem pessoas, mas eles são invisíveis. Não é possível que nós possamos enxergá-los com a ótica da matéria.
Então, o Doutor Estranho, ele vê que era invisível aquele ser, ele não está entendendo. Então, ele abre a visão espiritual e todos podem ver agora este animal. Então, agora todos podem enxergar a fisicalidade deste bicho. Da mesma forma, existe também na Kabbalah um método pelo qual a pessoa, através de uma meditação, ela alcança a visão do mundo espiritual. A visão que era antes imperceptível e agora passa a ser perceptível. A pessoa ela pode perceber, ela pode entender a mensagem que está escondida nos céus, em animais, em vegetais, em minerais, etc. Ok. Então, nós temos depois este povo, ele está atrás de quem? Ele está atrás da América Chaves. Porque, como eu disse para vocês, as Klipot querem extrair a força a força da América Chaves. Então, aqui nós temos algo muito interessante, porque ela entra dentro de um ônibus e o povo, ele segura este ônibus. E o Doutor Estranho, então, com um sinal de suas mãos, com um mudra, ele faz uma Kabbalah que é totalmente também dentro da visão mística prática da Kabbalah. Ele transforma este ônibus de estado fixo de suas moléculas, ou seja, as moléculas em um estado fixo, como ônibus, ele transforma em matéria líquida. Então você vai perceber que toda a matéria ela começa a se dissolver, de forma que ela ainda é um ônibus, mas as partículas estão separadas. Isso é explicado por meio do nome Elohim. Elohim, ele é uma força invisível que os mesmos cientistas desconhecem esta força em essência. Não existe um estudo ainda sobre isso, porque não dá para medir. Então, o que não dá para medir é difícil, né, de estudar. Mas a Kabbalah, ela traz como sendo Elohim, o Zohar HaKadosh especificamente. Elohim é esta força que une e que separa partículas. A partir do momento que o cabalista ele tem controle sobre esta força, ele faz transmutações na própria partícula do objeto, transformando aquele objeto naquilo que ele quiser. Então daqui a gente vê que o objeto, o ônibus, ele é todo distorcido. Ele separa o ônibus e distorce ele. E depois o que ele faz? Ele une todo o ônibus em cima deste monstro. Se vocês repararem, o ônibus ele tem qual número? 612. Por que 612, pessoal? 612 mais 1, você tem 613 mandamentos da Torá. O ônibus, então, ele representa aqui algo muito interessante. A Shekhinah, aonde ela vai se esconder das Klipot? Nos mandamentos divinos. E mesmo que o monstro tente engoli-la ali no ônibus, ele é utilizado como uma arma contra as Klipot, contra o outro lado. Vejam quanta coisa da Torá, pessoal. Vejam que interessante. Isso porque eu não estou entrando com vocês na parte numerológica, na gemátria, em outros detalhes, nos círculos mágicos que existem nos altares e etc. Porque senão a gente não ia terminar nunca, assim. Realmente tem muita coisa para a gente ver. Tá? Isso iria demandar de nós muito tempo. O vídeo também ia ficar chato para a gente, né, assistir. Então a ideia é que fique um vídeo legal, bacana. Por favor, deixem o like de vocês. Quero dar as boas-vindas se você está aqui pela primeira vez. Deixa seu like, compartilha com o seu amigo, seu filho, seu sobrinho que gosta do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E vamos trazer uma visão espiritual, uma visão cabalística, uma visão mística sobre o Doutor Estranho. Ok, pessoal. Então agora vamos falar sobre a América e a questão dela com o multiverso. Bom, a América, ela viaja entre os universos. Só que diferente de todas as pessoas, ela não existe em nenhum universo, ela é única. Ou seja, ela é a estrela de 5 pontas, ela é a própria Shekhinah.
A Shekhinah, a presença de Deus, traduzindo literalmente, está... A Shekhinah, ela está constantemente em todos os universos. Ou seja, não existem duas Shekhinah. Existe apenas uma presença de Deus. Deus é único. E ele está em todos os universos. A Malhut, que ela é a Shekhinah, ela é gerada por meio de duas Sefirot femininas. As duas reconhecidas como mães. São elas a Binah e a Gevurah. E daí você vai ver que a América, ela tem duas mães. Ela tem duas mães. Aí é claro que já aproveitaram disso, né, para fazer aquela boa e velha propaganda, né, de questões de LGBT e etc. Mas não estou aqui para falar disso, também não julgo ninguém, eu não sou juiz de tribunal algum, tá? Vamos tentar ver qual uma explicação, se faz sentido isso. Faz, pessoal, faz sentido porque ela, como sendo a Shekhinah, ela surge da Gevurah, que por sua vez surge da Binah. A Binah ela é chamada de Ima, de mãe. E a Binah, ela gera a Malhut, a Shekhinah, por meio da Gevurah. Todo este pilar da esquerda é chamado de feminino, chamado do lado feminino. Então a Shekhinah ela é 100% feminino. 100% feminino, no sentido de que não tem nada em seu DNA masculino. Então é nesse sentido, não está se tratando de uma pessoa. Não está se tratando de uma pessoa que foi gerada por duas mães. Deus nos livre, isso não tem como. E não é disso que está se tratando. Está se falando de uma força espiritual. Não é uma pessoa. Ok. Então você tem também o Doutor Estranho depois, quando ele está junto com a América Chaves. Depois dessa briga com o povo, está ele sentado com o japonês, esqueci o nome dele. E eles estão juntos, sentados com a América Chaves, né, perguntando para ela por que estão perseguindo você, o que está acontecendo, né? E o que ela fala? Ela fala do Vishanti, deste livro que eu expliquei para vocês que representa a Torá, que é o livro que é o único que pode dar à pessoa o poder de vencer o seu inimigo. O Yetzer Hará, Lili-T, a feiticeira escarlate, como eu expliquei para vocês. Então, o que acontece aqui é que o Doutor Estranho não conhece o Vishanti, mostrando para a gente que aqui ele ainda não estava completo em sua sabedoria, ele não conhece a Torá, mostrando para a gente que quantos são os ocultistas, os esotéricos, as pessoas que estudam misticismo, meditação e muitas vezes até conhecem Torá, mas que não se aperfeiçoam através do conhecimento da Torá, que não criam um relacionamento íntimo com a Torá e vão buscar em outro lugar respostas que sejam calorosas ao seu coração quebrado. Então, a pessoa, muitas vezes, ela até alcança poderes espirituais, ela até alcança a liderança, mas alcançar a Torá é muito diferente. A Torá é aquilo que dá para a pessoa a autoridade sobre todos os seus inimigos, indicando para a gente a autoridade sobre a sua má inclinação. E aí é dito nesta conversa também que o Vishanti é inalcançável. Então esta aqui traz para a gente a visão de pessoas que estão em um bar. Como é a visão de pessoas que vivem nas futilidades, que vivem à toa, que vivem num mundo puramente material, prazeres, né? Uma vida de bar. De que a Torá, os preceitos, uma vida judaica, uma vida de oração é inalcançável. Uma pessoa não pode viver a Torá e mitzvot, é muito difícil. Então, assim, traz nesta conversa, e aqui a gente entende que tem muitos, cada cena traz pra gente um simbolismo diferente, uma forma diferente de enxergar. É muito interessante este filme. Muito bem, agora nós temos o próximo personagem, né, que é a Feiticeira Escarlate. Então é muito interessante, porque muda a cena agora e vai para a Feiticeira Escarlate e ela está sonhando
dentro do personagem da Wanda. Wanda é o corpo material dela, é a parte dela que é ela mãe sozinha de 2 filhos. Para ela só seria feliz assim, não precisa ter mundo, não precisa de pessoas, não precisa de nada. Preciso dos meus filhos comigo. A ideia da Lili-T, que não pôde ter Caim e Hevel, porque ela se rebelou contra Adão e Hashem. Então, ela tem esses ciúmes de Havá, e todo o sêmen em vão de todos os homens, ela gera criaturas espirituais, filhos espirituais em universos paralelos, que devoram a alma desta pessoa. Então, e ela pensa que esses filhos são o Caim e o Abel, que é Jacó e Esav, que é Ismael e Isaac. Então, ela pensa que esses filhos dos seus sonhos são reais. E aqui ela está numa depressão profunda. E aí mostra ela no sonho muito feliz com as crianças. E ela se divertindo com as crianças. E aí ela vai colocar as crianças na cama. E aí a cena na cama com eles para dormir, ela vai colocar uma das crianças na cama. Essa criança fala assim: mãe, eu já estou muito grandinho. Eu não preciso que você me coloque na cama. E então ela vai para o outro filho. E aí o outro filho fala: eu quero que você me coloque na cama. E dá todo o carinho para ela. E aí esse filho primeiro que recusou, ele fala: mãe, mudei de ideia. Eu também quero que você me coloque na cama. Aqui mostrando pra gente a techuvá do Esaú, a techuvá de Ismael, a techuvá de Caim. Caim, ele recusa Hashem. Não, eu já sou muito grandinho, eu posso fazer do meu jeito, eu posso fazer como eu quiser. Não preciso da sua atenção. Deixa que eu vou ser o caçador, deixa que eu vou construir pontes, balneários, saneamento em Israel, eu vou ser grande, eu vou ser poderoso, eu vou ser dono do mundo. Deixa que eu faço por meus próprios esforços. Mas aí, quando a mãe vai dar atenção, quando Hashem vai cobrir Israel, Esav fala: mãe, eu também quero. Pensando bem, eu mudei de ideia. Eu também quero o seu carinho, a sua proximidade. Assim será na redenção. Esav, Ismael, Caim retornarão com techuvá para Kadosh Baruch Hu. Farão retornar a Shekhinah, a presença divina, para Hashem. Muito bem. Deixa eu ver aqui, porque tem muita coisa, pessoal. Eu anotei muita coisa. Tem 2 páginas de conteúdo escrito. Eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo agora. Mas vamos lá, vamos em frente. Então, a Wanda, ela perdeu a sua família. Ela tinha o seu marido robô, que ela queria ter uma família, mas ele morreu. E ela sozinha não gerou filhos. Mas ela tem filhos que ela gerou através de uma ilusão. Ela é capaz de fazer ilusões com os poderes que ela tem. Então, assim como a Lili-T cria uma ilusão na cabeça da pessoa para que a pessoa possa pecar e transgredir, ela também tem o poder de criar ilusões, de manipular a mente das pessoas e a toda a realidade, no que é chamado no filme como Hex. Hex é uma capacidade dela, o poder dela de criar ilusões, de criar mentiras, de apesar da realidade ser uma, ela transforma aquela realidade da forma como ela quiser. Então ela tem poder total sobre todas essas partículas da realidade e ela transforma um quadro num coelho, um coelho numa nuvem e assim por diante. Uma nuvem em um navio, o que ela quiser fazer, ela consegue fazer com a realidade. Ela manipula pessoas, pensamentos, tudo isso está dentro do poder dela. Tem um capítulo só sobre ela no Darkhold. O Darkhold fala sobre a Feiticeira Escarlate, que é justamente o livro que representa o livro das sombras, o livro das Klipot, do poder das impurezas. Então, qual que é o objetivo dela? Bom, vejamos aqui que agora tem uma cena muito interessante, que ela está num campo com macieiras, e um campo de macieiras, o Doutor Estranho chega lá para falar com ela. E ele vai dizer para ela porque ela é a única que conhece sobre runas, sobre feitiçaria. Então ela seria ideal para ajudar contra esses demônios
que querem tirar a vida da América Chaves, da Shekhinah. Só que ele não sabia que ela é justamente a rainha dos demônios. E aonde ela está no momento onde eles se encontram? Num campo de macieiras. No que os Midrashim comentam e os Zohar HaKadosh, que o Jardim do Éden é chamado de campo de macieiras. Que o cheiro do Gan Eden é o cheiro das macieiras. Então, inclusive isto, o que ela está fazendo então? Ela está num campo de macieiras recordando sobre o Éden, se sentindo em paz, mas este campo de macieira é uma ilusão. Então, quando ela mostra o campo de macieiras com as suas mãos, o que acontece, pessoal? É revelado o verdadeiro aspecto destas macieiras. É revelado que são, na verdade, um campo de árvores mortas. É, na verdade, o Gehinom, o oposto do Gan Eden, onde ela faz uma ilusão, ela transforma para ela como se fosse o Gan Eden. Mas ela sabe que é uma mentira. E lá aparece ela com o Darkhold aberto. E aqui mostra pra gente que o Darkhold é a Kabbalah das Klipot. O Darkhold, ele dá o poder para a pessoa que tem este conhecimento sobre as impurezas, sobre o outro lado. Mas não é qualquer pessoa, porque dentro deste Darkhold tem as almas dos condenados, indicando para a gente de forma clara, todo aquele que se envolve em feitiçaria, que se envolve com o outro lado, sofre ataques das almas dos condenados, porque estas almas encontram acusações contra esta pessoa, podendo então ter poder sobre ela. É dado dos céus poder dessas impurezas sobre esta pessoa. Esta pessoa ela perde a proteção espiritual. Todos nós temos uma proteção espiritual contra os demônios, contra o outro lado. Quando a pessoa ela começa a praticar feitiçaria, começa a praticar este tipo de arte mágica negra, ela então está causando, que ela está destruindo essa proteção dela, criando um ovo negro ao redor de sua alma, possibilitando que a alma dela seja destruída por estes demônios. Deus nos livre. Muito bem. E aí é interessante porque a Lili-T, a feiticeira escarlate, ela aparece com uma armadura vinho, vermelho e preto. Vermelho e preto são as cores principais das Klipot. São as duas Klipot mães, junto com uma terceira, mas o preto e o vermelho são as duas Klipot mais fortes. O preto representando a morte, representa o lado masculino, o lado do anjo da morte, o Summerman, e o vermelho, o lado feminino. A armadura dela é mais vermelha e ela tem chifres, porque chifres, o lado animal, o mau instinto, o lado do Yetzer Hará. Muito bem. Depois disso, então, ela ameaça o Doutor Estranho, ela fala, você vai entregar por bem ou vai entregar por mal a América Chaves? E aí... Não, aqui não acontece isso, na verdade. Ou acontece? Não acontece, né? É aqui, né? Ela mostra que ela estava perseguindo. Ah, é, ela mostra que... Isso, ela mostra que era ela que estava perseguindo, que ela que mandou o povo e que isso foi uma misericórdia dela. Porque se ela estivesse realmente brava, iria ela mesma atrás da menina e seria uma destruição total. Porque ela é a criatura mais poderosa do cosmos. A Lili-T, ela tem o maior poder de todas as Klipot. Ela é gigante em poder de impureza, podendo destruir relacionamentos, podendo destruir vidas inteiras. Muito bem. E o Doutor Estranho, ele dá justamente a localização para ela sem querer, querendo, deu a destruição na mão dela. Pois é. E este lugar chama Kamar-Taj. Kamar-Taj é o local que é um centro de treinamento, um centro de estudos. É muito interessante porque lá você tem vários aprendizes de mago, né, que são aprendizes de Kabbalah, e lá funciona como um centro de estudos mesmo, da pessoa se aprofundar no estudo da Kabbalah, de praticar, e lá eles estão sempre praticando, estão sempre exercendo algum treinamento. E as habilidades destas pessoas, destes cabalistas do Kamar-Taj,
dos mestres, destes mestres magos, de cada um destes centros, né, que são chamados de Sanctum. Sanctum é a mesma linguagem utilizada pela Rosa Cruz, que se dá ao local onde a pessoa faz as suas meditações. Né? Rosa Cruz é uma sociedade que não é secreta hoje em dia, né, mas é uma sociedade antiga, que eles usam esse nome Sanctum para fazer alguma ligação com isso. Mas esses centros de estudo são, na nossa visão da Torá, as próprias yeshivot de Kabbalah, as casas de estudo da Kabbalah, os centros de desenvolvimento da mente e da alma através da Kabbalah. E estes mestres espirituais, esses líderes destes centros de estudo, eles têm habilidades que protegem todo mundo. Assim como os tzadikim, que estão ao redor de todo mundo, protegem sempre o local onde eles estão. É dito que onde um tzadik está, aquele lugar tem mais brahot, tem mais bênçãos. Quando ele não está no local, então recai sobre aquele local maldições, Deus nos livre. É um local que não tem as bênçãos que tinha na presença do tzadik. Então assim é dito sobre todo aquele que estuda a Torá. Ou seja, os méritos do tzadik protegem o mundo. E então vocês vão ver que eles vão se proteger, eles ficam sabendo, né, que a feiticeira escarlate está prestes a chegar neste centro, porque para ela conseguir ter a Shekhinah, aonde que a Shekhinah se esconde? Em Kamartaj, se esconde dentro da escola, dentro da Midrashá, da Yeshivá, da escola de Torá. Porque Kamartaj é o local mais seguro que existe, bem lembrado pela minha querida esposa. É o local mais seguro que existe. É a casa de estudos, é dito na nossa Sagrada Torá, que todo aquele que estuda a Torá, ele nunca é morto. Assim é dito sobre o rei David, que estava decretado para ele morrer em um Shabat. Ele sabia que ele morreria no Shabat, então ele passava o Shabat todo estudando a Torá, de modo que ele nunca poderia ser atacado pelo anjo da morte. Até que teve um instante que o anjo da morte ele fez cair alguns galhos da árvore, bater um vento na árvore forte, isso chamou a atenção do rei David, e ele se desfocou de Hashem, da Torá, por um instante, e nesse instante o anjo da morte tirou a alma dele. Daqui nós aprendemos que a Torá, o estudo da Torá, Kamartaj do nosso mundo, da nossa realidade, protege o mundo. E então, você vai observar que estes estudantes, quando eles vão criar um campo de defesa em Kamartaj, eles estão em suas mãos com arco e flecha. O arco e a flecha é amplamente citado em todo o Tanar pelos profetas e principalmente em Tehillim, no livro dos Salmos, como sendo uma representação da oração e da bitachon ve'emuná, da confiança e da fé que a pessoa tem em Hashem. A confiança e a fé pelo Tanar, pela Torá, é comparado ao arco e à flecha. Porque quando uma pessoa tem confiança em Hashem, o que significa confiança? Significa que ela segue em frente, que ela estuda a Torá, que mesmo que ela caia, ela se levanta, que mesmo que ela não consiga ter disciplina naquele dia, naquela semana, nos anos que passaram, agora ela vai buscar ter, agora ela vai se esforçar, agora ela vai ir atrás, ela vai fazer. Então, tudo isso está ligado ao arco e à flecha. Então, a Milena Amorim perguntou, o dia da morte de cada um já não é predestinado no dia que ela nasce? Sim, o dia da morte já está decretado. Por isso mesmo, o dia da morte do rei David já estava decretado para ele no Shabat, ele iria morrer no Shabat. Mas, porque ele estudou Torá e ele estava estudando Torá, o anjo da morte não conseguiu se grudar nele, não conseguiu sugar a alma dele e levar para o outro mundo. Muito bem. Então, gente, o que acontece? Os estudantes de Kamartaj, eles vão proteger Kamartaj para proteger a Shekhinah, para proteger justamente a América Chaves. E como eles fazem isso? Com arcos e flechas e com círculos mágicos que saem de seus braços, né? Que são escudos, né? Que são escudos em formato de círculos mágicos. Estes círculos mágicos, eles
protegem? Por que que não foi colocado um escudo normal e sim um círculo mágico como escudo? Para a gente ter uma ideia, um sentido daqui mais profundo de que o escudo não é material, o escudo está no espiritual. Aquilo que protege a pessoa são os seus atos através da espiritualidade, aquilo que ela faz com espiritualidade, com kavaná, com intenção de se conectar com Hashem, com o lado espiritual do mundo. Então eles estão em formação, indicando para a gente que quando um grupo de estudos, quando pessoas estão reunidas com a mesma kavaná, com a mesma intenção religiosa, com a mesma fé, a mesma bitachon, então eles têm uma força muito grande. E aí, o que acontece? Aí então a feiticeira escarlate ela chega em Camartage. Quando ela chega em Camartage, como é a chegada dela, pessoal? A chegada da Lili Traçutê no centro de estudos, que é o local mais seguro do mundo, que é o local onde as pessoas estão estudando Kabbalah, estão praticando, estão criando, despertando as habilidades da sua alma. Então ela chega em forma de neblina. A neblina é citada pelos cabalistas comentando a visão de Ezequiel, no profeta Ezequiel, no capítulo 1. A neblina antecede a visão da carruagem. Isto porque a neblina representa os maus pensamentos, os pensamentos negativos, o lado destrutivo. E ela chega em uma neblina. Não poderia ser mais perfeito. A Lili Traçutê chega para destruir o centro de estudos da Cabala em uma neblina, ou seja, o único meio pelo qual a Lili Traçutê vai até as pessoas na casa de estudos é no pensamento, invadindo a mente das pessoas. E aí, então, esta escola... Não, antes ainda, tem algo muito interessante, porque o Tzadik, ele sobe para falar com ela até o céu. O Doutor Estranho sobe para falar com a feiticeira escarlate. E ele então tenta convencer ela, olha, a América Chaves é uma criança, você está querendo matá-la, não está certo, né? Aí ela fala, não, mas isso é pelos meus filhos, porque eu quero os meus filhos, eu quero os meus filhos. E o Tzadik, o Doutor Estranho, fala, mas os seus filhos não existem, você criou eles na sua mente, você não tem filhos. E então ela diz para ele, eu te dou a sua alma gêmea, a Christine, e tudo o que você mais quer, no universo que você quiser, se você me deixar passar. Então aqui mostra pra gente o suborno do lado de lá, que o outro lado, quando vê que o Tzadik está fixo, firme em seu eixo, para defender a Shekhinah, o que ela vai tentar? Subornar a pessoa. Da mesma forma é com a gente, pessoal. Quando você se afixa, quando nada tira a emuná e a bitachon do seu coração, o que acontece? A Lili Traçutê, ela vem te subornar. Ela vem mostrar para você que o lado dos goim, o lado dos maus costumes, de viver em futilidades, em vaidades, é muito bom, é muito prazeroso, é imediato, é desejável aos olhos e à carne. Assim ela vem convencer a pessoa. Da mesma forma que ela vem convencer, eu vou te dar Cristina, eu vou te dar tua alma gêmea, eu vou te dar os universos que você quiser, eu vou te dar tudo. Em troca disso, eu quero a Shekhinah. Então o que ele fala? Toda a Camartage agora está contra você. Quando ele fala isso, ela então tenta atacar ele, jogar uma maldição em cima dele, uma impureza. E ele então é defendido pelo escudo dos estudantes. Veja como a oração dos pequeninos é importante. Cada oração que nós fazemos é uma fração da Shekhinah. Quando nós rezamos as rezas diárias, Shacharit, Mincha ve'Arvit, a reza da manhã, a reza da tarde, a reza da noite. Quando nós fazemos a refeição de Shabbat, celebramos com muita alegria Bezrat Hashem, celebramos festividades, estudamos a Torá, tudo isso nós estamos reunindo forças
com o tzadik da geração. E assim isso protege o tzadik contra estas outras forças que querem destruir o nosso mundo. Então, como que nós podemos nos unir a este exército? Através da nossa oração. A nossa oração é o escudo de Kamartaj, a egrégora, a ideia de um grupo de pessoas, uma comunidade, uma congregação, unidas em um só propósito, unidas em uma só intenção, conseguirem proteger este local, conseguirem blindar este local dos ataques do outro lado, da Lili-T. E então aparece rapidamente uma cena dos dedos da mão da feiticeira escarlate. E vocês vão ver que todos os 10 dedos das mãos dela estão todos negros, pretos. Eu disse para vocês que os 10 dedos são as 10 sefirot. E aqui nós temos todas as letras do alfabeto, toda a vida da pessoa. As mãos representam a parte mais espiritual. É através das mãos que você abençoa alguém, ou Deus nos livre, amaldiçoa alguém. É através das mãos que você pede a Hashem, as mãos falam. É dito que as mãos de Moshe eram mãos de Emuná, porque as mãos dele estavam sempre ao alto, pedindo a Hashem, a Kadosh Baruch Hu. Os dedos dela negros representam o outro lado, as 10 klipot impuras. Da mesma forma que nós temos 10 sefirot, a Lili-T, ela tem poder sobre as 10 klipot. Shalom Aleichem, Talmid. Shalom Aleichem, Javierzito. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Muito bem, gente. Então, uau, ainda tem muito o que falar. Acho que a gente deveria fazer 2 partes, né? Pessoal, para ficar mais completo, para ficar mais interessante, eu não cortar aqui com vocês, para não ficar pesado também este vídeo, nós vamos dar continuidade na parte 2. Eu vou esperar o comentário de vocês aqui embaixo. Quem concorda em fazer a parte 2, né, no nosso próximo encontro, no próximo domingo, deixe o comentário aqui embaixo. Para quem está no nosso canal do YouTube, muito obrigado por assistir. Para quem está também no Instagram, ao vivo, Baruch Hashem, muito obrigado quem ficou até agora. Que a Kadosh Baruch Hu lhes dê uma ótima semana. Shavuot, com sucesso, com bênçãos, com saúde, caminhos abertos e uma visão de Torá sobre todas as coisas. Deixa nos comentários também outros filmes. Isso, pessoal, comentem outros filmes que vocês desejam ver nos nossos comentários. Eu vou me esforçar para ver a Torá e trazer para vocês, né, mais comentários dos filmes que vocês desejam, tá bem? Ah, Baruch Hashem, todo mundo concordou, que legal, maravilha. Então, domingo que vem fazemos uma parte 2. Perdão, gente. Vocês têm uma lição de casa, hein? Assistam Doutor Estranho, o filme, agora com uma outra ótica. E na próxima eu vou trazer para vocês todos os outros símbolos que estão envolvidos nesta trama tão interessante. Se inscreva no nosso canal do YouTube, segue a gente aqui no Instagram, se você ainda não segue. Deixa o like no canal. Para quem quiser estudar Kabbalah com a gente, aqui na Casa da Kabbalah, no dia 1º de Elul, estaremos fazendo a nossa festa de inauguração, com comes e bebes, com palestra, com meditação guiada. Será um dia maravilhoso, dia 1º de Elul, 28 de agosto, aqui na Casa da Kabbalah, na Praia do Rosa, no litoral catarinense, pertinho de Florianópolis. Do lado da praia a gente está aqui. Vem com a gente, vamos fazer uma grande festa de inauguração. Se você deseja passar 3 dias aqui com a gente, estudando meditação, Kabbalah, Torá na veia, pessoal, fica aqui o meu convite. Nós somos uma casa de estudos da Kabbalah, estamos de portas abertas para receber você com tratamento VIP especial, aula direto comigo, face a face, tete a tete, boca a ouvido. Eu convido você, homens e mulheres, venham estudar com a gente presencialmente. Ah, mas eu não posso estudar presencialmente, eu não tenho como, o que eu faço? Oi, vem! Então você vai estudar EAD, ensino à distância, online. São mais de 1000 aulas gravadas que a gente tem na nossa plataforma. Lá você vai poder estudar todo passo a passo dentro dos livros, aulas em áudio, formato de podcast. Você vai poder colocar no seu carro, no trabalho, qualquer hora. Aulas por vídeo também, se você tiver mais tempo, vai poder assistir às aulas por vídeo. PDFs exclusivos.
materiais exclusivos, brindes, preços exclusivos. Gente, uma maravilha. Venham estudar com a gente, venham fazer parte desta grande família e Baruch Hashem, eu espero... Isso, gente, lá no status... Opa, desculpa. No destaques do nosso Instagram tem o link do grupo para vocês entrarem. Para quem está no YouTube, os links de cadastro, de grupo, está tudo aqui embaixo. Quem quiser também pode me chamar diretamente aqui no Instagram, pode me chamar no WhatsApp para tirar dúvidas, né? Para quem quiser estudar junto com a gente, não sabe como começar, estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. E esta semana teremos mais lives e, Bezrat Hashem, amanhã estaremos de volta para falar sobre Torá, Kabbalah, Mitzvot e uma visão mais espiritual, mais agradável, mais em shalom com o universo. Muito obrigado à presença de todos vocês, que Hashem lhes dê bênçãos de todos os mundos superiores para vocês aqui neste mundo, que vocês tenham a realização pessoal de vocês, o sucesso de vocês. Muita alegria, muita alegria. Tchau, tchau. Shavua Tov, Vesiman Tov. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.